Olá, tudo bem? Prazer estar com você aqui mais uma vez. Planos que Transformam. O podcast que é uma realização da Genius Plan, com o objetivo de nós falarmos basicamente sobre educação especial. E hoje, mais uma vez, temos uma convidada muito especial aqui. Eu estou aqui com a professora Daniela. E nesse episódio nós vamos falar sobre políticas públicas. Eu tinha uma ansiedade muito grande em falar sobre esse tema, vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu considero isso tão importante. Mas, vindo para cá, Dani, um prazer estar com você aqui. É um assunto tão importante, a gente falar um pouco sobre políticas públicas dentro da educação especial. E antes da gente entrar no assunto, eu queria que você desse uma saudação inicial, falasse um pouco para a gente começar esse bate-papo aqui. Prazer receber você aqui. Prazer estar com você aqui, Cristiano. Eu trabalho já em Vila Velha há 20 anos, 22 anos, para ser mais exato. Sou servidora efetiva do município na área da educação, né? Sou professora do ensino fundamental lá. Coincidentemente, não sou professora de educação especial. Sou professora regente do ensino comum. E terminei há 2 anos atrás meu doutoramento pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz a minha formação toda pela UFES. A UFES é uma referência muito grande na pesquisa em educação aqui no nosso município e no nosso estado, né? Viabiliza muitos estudos e muita produção de conhecimento a respeito disso. E a minha tese, eu falei sobre políticas públicas, eu elaboro política pública, eu implemento política pública. A política pública está no meio da minha vida há muitos anos já, né? Há muitos anos que a gente trabalha com esse ofício e pesquisa esse ofício. As políticas de educação especial chamaram e chamam a atenção porque pela característica específica, né, do público e dos recursos que nós temos que garantir para que essa educação aconteça, ocorra. Então, são desafios muito grandes na hora de você prever essas políticas, na hora de você desenhar essas políticas e superar também as lacunas que a gente tem no desenvolvimento delas. Agora, professora, fugindo um pouco aqui, por que educação especial? Dentre tantas possibilidades, né, oportunidades, por que educação especial? Fugindo à regra, não tem ninguém na minha família que tenha deficiência. Isso é muito comum. Eu lembro realmente, que quando eu cheguei, as pessoas falavam assim, não, meu irmão é assim, meu tio é assim, meu filho é assim. E eu olhava para os lados e falei, gente, mas não tenho. Na minha casa, a gente não tem essa característica. O que me despertou a atenção para a educação especial foi o ensino. Quando a gente ensina uma criança que tem deficiência, você se aprimora muito, você se esmera mais em fazê-lo, você aprende muito mais, porque ela vai te desafiar isso o tempo todo, ela vai desafiar a sua capacidade de ensinar o tempo inteiro, porque ela não consegue aprender do jeito tradicional, convencional. Aliás, poucas pessoas estão conseguindo aprender dessa forma. Então, é necessário você aprimorar o ensino, aperfeiçoar o ensino, trazer a ele características e qualidades que vão alcançar as potencialidades dessas crianças. Isso me chamou a atenção na educação especial. Eu lembro que a minha primeira aluna de educação especial foi uma criança com síndrome de Down numa escola privada do município de Vila Velha. E aquela criança, no primeiro ano ainda do ensino fundamental, me despertou esse desejo. Aí eu comecei a pesquisar a área de educação especial, procurei como intervir, né, buscando intervenções naquele contexto. E aí fui estudar mais, daí veio o doutoramento, o mestrado primeiro, depois veio o doutorado. E sempre nessa área buscando essa especificidade de aperfeiçoar o ensino. Professores trabalham com o ensino, a ferramenta de trabalho do professor é o ensino. Quando você ensina, se você ensina uma criança especial, você ensina qualquer um. É verdade. É um desafio, né? É isso. Eu acho interessante você trazer isso, porque você traz uma questão muito própria, no sentido de que, assim, eu estou aqui por mim. Uhum. Eu preciso evoluir como pessoa, como profissional, para que eu imagino o seguinte, que cada aluno é um desafio. Porque na educação especial, ela tem uma diferença muito, muito importante, né? Que a individualidade ela é levada total, né?
Eu preciso entender especificamente como é que aquele aluno vai despertar para conhecer, para aprender, fazer conta. Isso é um baita de um desafio. Mas por que eu estava falando da minha satisfação, da minha alegria de falar sobre políticas públicas, né? Porque eu já conversei aqui com médicos, com profissionais de educação, já falamos sobre aspectos práticos, sobre manejo de crianças, como proceder em episódios com crianças que desregulou dentro da sala de aula, o desafio que é isso, a gente falar sobre neuroeducação, essa lacuna não, esse canal maravilhoso que abre para potencializar o desenvolvimento da educação. Mas, para mim, a base de tudo é a política. Não adianta você falar sobre as melhores formas, as melhores práticas, se a política não sustenta todas essas coisas. Então, por isso que eu estou muito feliz de poder conversar um pouco sobre isso, né, para a gente falar sobre a importância, porque a gente tem um país muito grande, são mais de 5 mil municípios, onde você tem, de fato, lugares que estão te entregando, estão cumprindo a política, mas você tem lugares que ele não consegue. E ele não consegue por uma questão de escassez financeira, uma escassez de recurso humano, uma escassez de uma estrutura física. É um quadro muito complexo. Então, eu poderia até colocar como é que a gente garante que a política pública, que é muito boa, e a gente, ao longo do programa, vai falar o quão boa ela é em relação, inclusive, a outros lugares do mundo afora, mas como é que a gente garante que aquilo que foi desenhado, escrito na política, está chegando lá na ponta final? Como é que eu, como construtor de política, consigo garantir o seguinte: não, aquilo que a gente idealizou como política é o que está chegando lá desculpa a palavra, no chão de fábrica mesmo. Lá na ponta. É. O que sustenta isso, hoje no Brasil, é o texto constitucional. O texto da Constituição de 88 vai garantir, dos artigos 205 até o 214, tudo sobre a educação nacional. Financiamento, organização, programas, estrutura, está nesse texto base, nesse texto-chave. Ela vai garantir e vai garantir também o atendimento educacional especializado da educação especial. Sem esse texto de premissa, a gente realmente não consegue desenvolver nada, não. A legislação garante educação a todas as pessoas. A todas as pessoas indistintamente. Então, todos têm direito a se educar e o lugar onde se faz isso é na escola. Como que a gente faz esse texto, essa vontade de educar todo mundo a chegar na escola? Criando programas, criando legislações, criando ações de acolhimento desse público dentro das redes de ensino, dentro das unidades de ensino, dentro das escolas. Então, você cria e implementa ações para que esse público consiga ter acesso. A porta de entrada da política é o acesso. Então, se você tem a matrícula garantida, e hoje nas leis, na legislação educacional brasileira ela é amplamente garantida, se você tem a garantia do acesso, já temos muitos ganhos para a gente efetivar o restante da política. Vamos lembrar que esse acesso é garantido só em 88. Sim. Antes disso, ninguém tinha acesso à escola pública gratuitamente do jeito que a gente tem de 88 para cá. E de 88 para cá só tem 38 anos. Sim, é muito recente. Para um país de dimensões continentais, como você apontou no início, é um desafio enorme, é muito grande. É muito grande. Então, hoje nós temos uma estrutura educacional no Brasil robusta, uma estrutura bastante forte, e que, se eu dissesse assim, o que a gente precisa mais para implementar e para isso chegar lá na escola? A gente precisa qualificar, a gente precisa ter uma qualificação melhor. A gente precisa entregar mais qualidade, não só na educação especial, quanto na educação básica em geral. A gente precisa entregar mais qualidade. E, para isso, o texto constitucional nos garante financiamento, nos diz como que vai acontecer, vai direcionar quem vai ganhar quanto, quem vai receber quanto que o município vai destinar, quanto que o Estado vai destinar, quanto que a União vai destinar. Tudo isso é definido com base no texto da Constituição. Professor, olha só,
você colocou uma questão, a questão da formalização, né? A gente está falando de Constituição, 88, é muito recente mesmo. Quando a gente olha a história, você está falando de um país de mais de 500 anos versus uma realidade que mudou, que é implementada há menos de 40 anos. Então, é muito recente. Então, assim, é fato hoje que a criança ela está na escola. A percentagem ele é muito maior de crianças que estão na escola. Não temos dúvida disso. No caso da educação especial, esse quadro, de fato, ele também tem melhorado bastante, né? Até porque antigamente essa criança ela nem saía de casa. E hoje ela já sai e está na escola. Só que você tem uma questão aí que eu percebo conversando com as pessoas, que é o seguinte: muitas vezes você tem a garantia da matrícula, da escola, do acesso, do estar ali, mas fica-se um sentimento na família, principalmente, de que a inclusão não está adequada, não está desejada. Você tem essa percepção de que aquilo que foi desenhado como política não é o que chega como percepção para a sociedade, como qualidade da política, que são duas coisas, né? Uma coisa é a qualidade da política, outra coisa é a qualidade que a política está entregando, que é a prática disso, né? Você percebe que há uma diferença, essa diferença não existe, ela já foi menor, já foi maior. Qual que é a sua percepção disso? Essa diferença já foi muito maior. A gente já teve muitas outras dificuldades envolvendo a percepção das famílias quanto a isso. Quando a educação especial inicia sua trajetória, principalmente com a instituição dos instrumentos de acompanhamento, como o PEI, o Plano Educacional Individualizado, isso começa a se diluir um pouco. O que precisa a família para se sentir mais segura quanto a isso? Conhecer o que a escola faz. Porque os recursos que a lei prevê, eles já são realidades em muitos municípios. Uns atentaram para isso há muito tempo. Por exemplo, Vila Velha tem o cargo de professor especialista em educação especial desde o ano de 2003. Bastante tempo. Bastante tempo. Tem município na região metropolitana que criou o cargo de professor de educação especial em 2021. Pouquíssimo tempo. Entendeu? Então, você tem muitas trajetórias distintas. O que a família precisa e tem direito de conhecer é o que é feito na escola pelo seu filho. As famílias têm muitas ansiedades, é importante a gente pontuar isso. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente chegava para escutar uma família, que eu quero um professor só para ele, eu quero um cuidador só para ele, eu quero um assistente que fique só com ele. Isso é uma dinâmica impossível do poder público dar conta. Impossível. O número de matrículas na educação especial, ela não cresce, não. Ela salta. Ela salta. Os dados do censo de 2025, ano passado, sim, eles dão conta de um crescimento... E que acabaram de sair. Acabaram de sair. De 2021 até 2025, as matrículas de educação especial cresceram 82% no Brasil. Não tem orçamento que comporta isso. É muito tempo, é muita criança, é muita gente. Então, é uma modalidade de ensino que vem crescendo muito e cresce nessa proporção. Se você for no município de Vila Velha e pegar de um ano para o outro quantos meninos, você vai ver que é uma proporção muito parecida. Vitória, Serra, também, e Cariacica, que são os principais municípios da região metropolitana que lidam com essa dinâmica de política de educação especial muito próxima a mim, pelo menos. Então... existe uma demanda muito grande que a gente consegue atender utilizando os recursos que a legislação nacional prevê para isso, né? Mas existe uma expectativa muito grande das famílias quanto aos processos de escolarização dos seus filhos. Essa coisa do cuidado, que a gente encontra muito na educação infantil, as crianças não podem cair, não podem machucar, não pode ter aquele zelo todo. A criança especial, a família leva isso até... O máximo possível. O máximo possível. Porque existe essa compreensão de que ele precisa ser cuidado. E realmente precisa, a gente precisa prever isso. Mas ele não pode ser individualizado. Ele não pode ser exclusivo. Ele não pode ir para a escola querendo um atendimento exclusivo. A educação é simultânea.
Então, a gente vai organizar a forma, a escola vai organizar a forma de melhor atender a todos os seus alunos, inclusive os alunos especiais, e dar a eles a oportunidade, a garantia de acesso ao currículo, de acesso às vivências. O que as famílias precisam é ter acesso a esse conhecimento, ao que a escola faz. E eu acho que isso ainda não está muito claro para as famílias. Mas aí, professora, você acha que um dos pontos de falha que a gente pode colocar... Eu não gosto de colocar a culpa na comunicação, né? Porque dá a impressão que é um agente externo ali, né? Mas, assim, como é que a gente faz para aproximar a família da escola para que essa troca seja mais natural? Porque, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de um sofrimento desnecessário. Porque você está sofrendo por achar que eu não faço algo que eu faço e que está aqui, inclusive. Então, o seu sofrimento, ele é desnecessário. Aonde a gente está errando nisso? E aí eu não queria colocar na comunicação, porque eu acho que é um agente externo aqui. Mas aonde a gente está errando nisso? Né, de família e escola. Eu não sou capaz de te afirmar com certeza o que é. Mas, na experiência que nós temos, a gente tem visto, assim... que a gente precisa aproximar essas duas instituições, família e escola, elas precisam se complementar, elas precisam se apoiar, elas não conseguem... Parece que, em alguns momentos, a escola e família não conseguem se apoiar, parece que estão em campos opostos, entendeu? E isso tem que acabar. Sim. Essa não é uma característica da escola, isso é uma característica do Brasil, de uns tempos para cá. Não, é verdade. As pessoas não têm mais diálogo. Então, isso já chegou na escola também. Todo mundo quer marcar posição. Todo mundo quer ter, concebe, entende que o direito é fazer o que eu quero. Não é assim, gente. Então, precisa aproximar essas duas instituições, precisa respeitar as concepções. A família vem com as suas concepções e com as suas demandas. A escola vai tentar resolver, vai tentar acolher, vai tentar organizar da melhor forma possível para atender às expectativas educacionais da criança. A gente não consegue, o que a gente não consegue, o que o poder público não consegue, e às vezes a gente deixa a família muito frustrada, é atender às expectativas da família. Um outro exemplo. A assistente que acompanhava ele na outra escola era muito boa, quero que ela vá para outro... Não tem como a gente fazer isso, não tem. Mas aí isso gera até judicialização, entende? E muita, porque as pessoas entendem que o poder público deve proceder dessa forma. Não conseguimos proceder assim. Não conseguimos. Então, a gente precisa, a família e a escola precisa saber muito bem o que faz com esse menino, como faz, o que utiliza, qual é a metodologia. A escola tem que ter muito claro qual é o plano para atender essa criança. E esse plano tem que ser de conhecimento da família. Então, tem que chamar, não tem que esperar a mãe ir. Antes da mãe ir reclamar, você chama. Eu acho que é o ideal, sabe? Entendi. A gente tem tentado fazer esse movimento. Chama a família, mostra, olha, seu filho isso, seu filho assim, seu filho assado. Recebi o relatório da psicóloga que disse assim, assim, assim. Já peguei essas orientações, já incorporei no nosso planejamento. Precisa ver essa esfera e a família precisa conhecer o que a escola faz. Quando a família acompanha e conhece o que a escola faz, o percurso é muito mais tranquilo. Mas eu acho que você usou uma palavra aí muito importante e totalmente individualizada, que é um negócio chamado expectativa. Às vezes a família ela lança sobre a escola, o professor, uma expectativa muito além da adequada. E aí essa expectativa, enquanto é expectativa, tá bom. Mas o problema é quando isso vira um peso. E aí essa relação ela vai para um grau de tensão muito, muito elevado. Não é? E aí, nesse grau de tensão, você trouxe até um ponto aqui que eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é importante, que você falou de judicialização. E qual é o peso da judicialização hoje para a escola, para o professor? Porque, assim, a gente nunca pode esquecer que ali naquela escola, aquilo ali é uma parede
um CNPJ, mas ali dentro existem pessoas profissionais que, quando recebem, por exemplo, uma citação sendo acusado disso, daquilo, aquilo vem com uma série de consequências. Pode vir com uma série de consequências. Qual que é o peso hoje dessa judicialização e se você acha que essa judicialização hoje é exagerada? Eu acho que os processos de judicialização eles têm ganhado um contorno mais institucional. Por exemplo, não existe uma judicialização, a grande maioria dos casos não é uma judicialização pessoal. A professora fez isso com meu filho. Não. Entendi. Eu quero esse serviço, eu quero isso, eu quero que a escola faça isso, então vai para judicializar. Os municípios, em determinado momento da nossa conversa anterior, a gente falava assim, os municípios estão preparados, os municípios e os estados e a União têm conhecimento do que a lei determina. Então, se você faz tudo que a lei determina, as famílias vão judicializar. Se tiver em desacordo com o que a lei determina, o judiciário vai obrigar que se cumpra, né? Mas para a escola é um peso e um fardo, isso se configura num peso e no fardo da desconfiança. Não Entendi. Confiam no nosso trabalho. Não deixam, não tem essa condição de colaborar com o nosso trabalho, entendeu? Eu acho que o peso é esse. E aí eu estou falando de uma experiência muito pessoal, porque eu trabalhei em gestão de sistema de ensino há muito tempo e trabalho ainda, mas trabalhei assim à frente da gestão de sistema de ensino, da gestão de educação especial. E aí é como se a gente tivesse sido citado, entendeu? Nós não fizemos o que tínhamos... E não é isso. Não é. Então, a educação pública, eu costumo brincar... que a educação pública ela é básica, né? Você já comprou carro básico? Entrou na concessionária para comprar o carro básico. Não tem ar, não tem vidro, não tem trava, é a educação pública. Sim. Não tem os recursos que a gente gostaria. Eu queria que tivesse aula de inglês, eu queria que tivesse laboratório de informática, que tivesse laboratório de ciências, eu queria que tivesse os recursos mais tops para os meninos terem acesso. A nossa educação é básica, a gente não alcançou isso tudo ainda. E a educação especial também vai nessa esteira, porque a gente está dentro da educação básica. Entende? Então, falta conhecimento das famílias nesse sentido e os processos de judicialização elas acabam por enfraquecer a política. A gente não tem que brigar, a gente tem que somar. A gente tem que juntar as forças. Quando a Constituição fala de direito à educação, fala que é de dever do Estado e da família. Então, nós temos que somar as nossas forças para a gente adiantar esse nosso lado, entendeu? Mas a expectativa da judicialização, no meu ver, ela não é boa. Ela sempre é ruim. Ela toma tempo, porque aí você para tudo para responder aquilo. E se você tem que responder direito, porque a gente é professor, a gente não sabe fazer... Não é advogado. Exatamente. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás. Então... toma tempo, toma uma parte de muita ansiedade. As pessoas ficam bastante ociosas, entendeu? Mas, na grande maioria das vezes, os processos de judicialização eles estão em cima dos direitos e não das pessoas. Sim, isso ainda é bom. Agora, professora, dentro dessa linha da política, a política não é algo que você construa... você não muda a lei ou cria a lei semanalmente, mensalmente. Né? Então, a gente está falando aqui de Constituição de 88, a gente está falando a gente pode falar de Estatuto de Criança e do Adolescente, a gente está falando de LDB, a gente está falando de legislação de educação especial, coisas que, de fato, vêm avançando e é isso mesmo. Agora... Eu vou perguntar aqui para a pesquisadora de política. Quando é o timing da gente falar essa política não tá sendo tão efetiva? Uhum. Eu preciso atualizar. Porque a sociedade mudou, porque o mundo mudou, porque a família mudou. Quando é que a política ela reverbera aquilo que já está lá na sala de aula? Você consegue... Existe um tempo mínimo? Como é que a gente muda, atualiza isso? Não existe um tempo mínimo, não. Existem previsões que a gente faz, né? Que o poder público faz. Uma coisa interessante nas políticas do Brasil, ou uma coisa que é necessária a gente apontar sobre as políticas do Brasil, é que elas, além de ser recentes, por exemplo... Planos Nacionais de Educação.
A gente começou a discutir Plano Nacional de Educação na década de 1920. 1920. O primeiro plano só saiu em 2001. 100 anos. Mais ou menos por Isso, aí. 80 anos. Só saiu em 2001. Discutiu 80 anos. Isso mostra como que a gente tem uma dificuldade de planejar, de conhecer a nossa realidade. Isso não é um dado solto. Como que a gente tem dificuldade de mobilizar o poder público para algumas coisas. Então, saiu o plano de 2001. O plano de 2001 saiu, vigorou até 2010. Lá já falava de educação inclusiva nos modelos que a gente tem hoje. De 2010... veio o plano de 2015, que vigorou até em 2025 e vigora ainda em 2026, porque a Presidência da República adicionou um ano a mais, porque não fizemos em tempo hábil, né, o outro plano. E nós estamos aí, já tem um plano novo tramitando. Então, os planos nacionais de educação, por exemplo, estaduais e municipais, eles têm uma vida útil de 10 anos. É um período bom. O plano ele é importante por quê? Porque ele vai elencar as estratégias que você vai usar para aperfeiçoar aquela rede de ensino. Então, é um instrumento muito importante para a política pública de educação, para o andamento e para a avaliação dela. No quesito educação especial, nós temos uma política, ou tínhamos uma política de 2008, que era a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu, como pesquisadora, acho que não é hora da gente abandonar a perspectiva inclusiva. Como de 2008 para cá a gente só tem 18 anos, faz a conta aí para mim que eu estou nervosa, eu não consigo fazer. Não, você soltou várias coisas. 18 anos. 18 anos. É hora da gente avaliar essa política. Então, nós chegamos nesse ponto do sistema de evolução das políticas dentro dos sistemas de ensino. É o momento da gente avaliar, reavaliar, numa perspectiva de avançar dentro da perspectiva inclusiva. Eu sou muito fã da perspectiva inclusiva, porque eu sou uma pessoa que, acima de tudo, eu quero garantir os direitos. Então, o direito de se educar, o direito fundamental de se educar no espaço comum de educação a todo mundo, que é a escola, não me agrada tirar isso das crianças. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu reavaliaria. Se alguém me perguntasse, olha, está na hora da gente avaliar, eleger outras ações, eleger outros propósitos, elencar outros recursos necessários, validar de forma muito definitiva o que precisa ter dentro das escolas para que a política se consolide de forma bastante qualitativa, né? Nós temos hoje uma série de dispositivos que tratam disso, do que precisa ter dentro da escola, mas a gente não tem. Por exemplo, sala de recursos multifuncionais. Não são todas as escolas que têm sala de recursos multifuncionais. O governo federal não dá conta de mandar verba para todas as salas de aula, todas as salas de recursos multifuncionais. E é um instrumento que a educação especial precisa. Sim. Eu conheço escolas que não têm sala de recursos multifuncionais? Conheço. Tem matrícula de um monte de alunos especiais e não tem a sala de recursos. Isso pode acontecer? Não. Isso é dever de casa do poder público, sabe? Isso o poder público tem que dar conta de fazer, de se organizar para ter. Então, nessa perspectiva, eu acho que a gente deveria avaliar a perspectiva inclusiva e potencializá-la. Eu acho que o momento é esse. Na sua percepção, a gente está colocando aqui que está chegando o momento da gente, mais uma vez, revisitar isso. A maior falha, ou eu não vou nem colocar falha, a maior necessidade de ajuste é infraestrutura ou é formação? Ou são os dois? Que pergunta difícil. Eu acho que é infraestrutura. Infraestrutura para acomodar melhor, para você ter mais recursos para trabalhar. E quando eu estou falando assim, desses recursos, não é nada mirabolante, não. Eu quero que todas as escolas tenham biblioteca. Eu sou professora, eu acho isso fundamental. Então, escola sem biblioteca, para mim, está capengando. Não tem como. Então, é biblioteca, é laboratório, é quadra, é banheiro acessível. E uma infraestrutura que nos possibilite trabalhar com maior qualidade. E uma infraestrutura que ela precisa ser avaliada também. Tudo na educação precisa ser avaliado, Cristiano. A gente precisa ter elementos para consolidar isso. E quando o poder público não faz o dever de casa, quando o poder público não estuda e não faz o dever de casa, a rede de ensino só vai aumentar, né? E aí a gente vai
perdendo espaços de estrutura física, por exemplo, para salas de aula, porque tem mais menino, então vai entrando mais menino, vai entrando mais menino, e a escola vai perdendo a sua capacidade de fazer um trabalho mais qualitativo. Então, quando eu falo dessa infraestrutura, não estou falando só das salas de recursos, não. Bibliotecas, banheiros acessíveis, quadra poliesportiva, laboratórios de ciência, laboratório de informática, isso tudo é base, para mim é básico. E para a gente que está desde a Constituição de 88 há 38 anos, agora é básico isso. Sim. Não tem como você trabalhar sem acesso à internet. É verdade. Não tem condição de não ter banda larga para a gente trabalhar dentro da escola, entendeu? Então, isso é básico hoje. Antes, básico já era outra coisa. Era outra coisa. Hoje, nesse tempo, onde a gente precisa reavaliar, onde a gente precisa propor, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, está sendo proposto um novo. É o momento da gente inserir essas discussões e fundamentar isso melhor, entendeu? De forma que a gente que o poder público não feche os olhos para isso. A gente não pode se dar esse luxo mais, porque nós estamos crescendo muito, exponencialmente. E sem a estrutura adequada, a gente não vai alcançar aquilo que a gente tanto quer, que é a qualidade da educação básica como um todo, não só da educação especial, da educação básica como um todo. É um desafio. É um desafio porque a gente está falando de... Quando a gente fala de pessoa, de mão de obra, você essa pessoa não brota do dia para a noite. Você está falando de uma pessoa que se preparou, né? Você percebe que no Brasil ainda você tem pessoas até com formação que você fala, ela ainda não está tão adequada, né? Precisa de uma carga horária maior. Você está falando de recursos tecnológicos, isso demanda dinheiro, demanda recurso, a gente tem alguns problemas, né? Então, assim, de fato, a gente tem avançado, tem colhido resultados melhores, mas existe uma revisão, e essa revisão ela é contínua. Agora, professora, a gente vai caminhando aqui para o final, a gente vai ter um segundo episódio, a gente vai falar de outras coisas, e eu já vou deixar uma provocação aqui, porque eu quero falar um pouco no outro episódio sobre se a educação especial hoje ela contempla aquilo que é a educação especial mesmo, ou se ela está crescendo muito. Isso é um assunto mais polêmico. Mas vamos deixar isso para outro episódio. Mas eu queria que você mandasse um recado naquilo que você profissional, você hoje quando levanta para poder trabalhar, para poder dar aula, para poder trabalhar na educação lá na Secretaria Municipal de Educação, existe algo aí que te motiva, te dá alegria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que isso aqui ainda me faz brilhar o olho dentro da educação especial? Porque a gente está falando de falta de recurso humano, de falta de recurso técnico, a gente está falando de, às vezes, uma falta de proximidade com a família. É muita falta. O que sobra? Compromisso. Foi o compromisso que eu fiz comigo. E eu acho que é o compromisso que todo professor faz quando decide ser professor. E, falando de compromisso, é compromisso mesmo. Levantar às 6 horas da manhã para ensinar menino pobre a ler, nessas condições, às vezes, tão precárias que a gente tem, tão difíceis que a gente tem. Só se explica por isso. Só se fundamenta nisso. Então, eu quero dar outras condições. Eu quero melhores condições para eles lá na sala de aula, lá no meu trabalho. Eu brigo para que tenham melhores condições de acessar o ensino, de acessar o conhecimento. Todo o poder público tem que ter esse compromisso. Todo governante tem que ter esse compromisso de levar essas pessoas, aos alunos da educação pública, qualidade. Levar cada dia mais oportunidade. A educação abre as portas. Quanto mais educação você tem, mais oportunidade você tem, né? Para conquistar seus sonhos, suas intenções, seus ideais, mais qualidade você tem. Então, nós, professores da educação básica, eu tenho esse compromisso. Há muitos anos eu zelo por ele. E eu tenho assim, às vezes, ignorado muitos elementos para manter a minha
o meu foguinho aceso, né? As crianças hoje têm um negócio de foguinho, alimentar o foguinho no... não sei se é TikTok, não sei qual plataforma. Eu também. Mas tem uma coisa assim, que fazem um compromisso um com o outro e fica lá um alimentando o foguinho todo dia. Alimentar essa chama todo dia para você dar outras oportunidades a eles, para você garantir outras oportunidades. É você trazer com isso maior civilização, maior conhecimento, uma sociedade mais educada, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais compromissada com o bem comum, sabe? Eu acho que isso deveria mover o nosso movimento em prol de políticas melhores, deveria mover o poder público no objetivo de dar melhores condições. Professora, para nós encerrarmos, ninguém faz nada sozinho. Ao longo dessa trajetória de tantos anos, acredito que passaram muitas pessoas importantes aí que você olha para trás e fala assim, esse momento foi importante, essa pessoa, não querendo ser injusto, que às vezes são mais do que umas, mas se você puder falar, mandar um abraço a alguma dessas pessoas, rememorar uma situação que você falava... Existem pessoas que fizeram a diferença na minha trajetória e eu queria poder falar um pouco sobre isso, mandar um abraço para elas, queria poder falar, você fique à vontade. Em especial, pessoas com quem eu compartilhei o trabalho, né? Quando a gente começou esse trabalho de educação especial no meu município, por exemplo, lá em Vila Velha, nós éramos um grupo grande e os primeiros. Foi o primeiro concurso para educação especial que teve. Então, entraram 10 professores, eu lembro, na época. E muitos desses eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar junto, né? E de fundamentar junto algumas coisas. Então, um grupo de pessoas muito importantes que me desafiaram a buscar sempre o melhor das proposições que a gente podia com o que a gente tinha, né? Então, hoje eu tenho a professora Mariângela, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, professora Alex Braga, são 2 pessoas muito importantes na minha trajetória e que eu amo muito. E um grupo de colegas que hoje trabalham comigo lá no Núcleo de Educação Especial, uma equipe muito coesa, uma equipe muito trabalhadeira, sabe? Gente que faz com muita vontade de fazer. Quer trabalhar, tem compromisso. Isso faz toda a diferença. Então, um abraço muito grande para eles, para os meus colegas do Núcleo de Educação Especial, para os meus alunos que eu encontro por aí. Às vezes, chego na escola, tinha aluno meu da pedagogia, aluno meu que na comunicação, aluno meu, tudo trabalhando em escola. Eu acho isso fenomenal também. Então, um grande abraço para eles e para todos os professores que, como eu, querem mudar esse negócio, querem mudar esse jogo, legal. Querem fazer diferente, querem trazer outras condições melhores para a gente. Na verdade, isso é ser professor, né? É isso. Isso é ser professor. É isso. Professora, eu preciso encerrar mais uma vez. Quero deixar aqui... Esse é o primeiro episódio, que a gente vai fazer um segundo episódio. Vou falar sobre algumas coisas de futuro da educação especial. Acho que vale muito a pena você assistir também. A conversa foi ótima. Agradeço de coração. Eu espero que você em casa tenha gostado. O nosso objetivo aqui é falar desse assunto que é tão importante para nós, que é a educação especial. Os seus desafios, as suas possibilidades, as suas oportunidades, a sua evolução. Como ela tem alcançado pessoas que muitas vezes estavam dentro de casas isoladas, hoje elas estão dentro da escola. Acho que a família não pode deixar de valorizar isso. Crianças, há alguns anos atrás, não saíam de casa. Hoje elas estão dentro da escola, avançando um pouco, mas elas estão avançando como indivíduo, como pessoa, como cidadão. Isso é super importante. Eu espero que você tenha gostado demais desse episódio. Nós estamos chegando ao final. Se você tem alguma curiosidade ou até mesmo algum tema que você acha importante a gente abordar dentro da educação especial, escreva, comente e compartilhe esse conteúdo com quem você considera adequado, né? E nos acompanhe, nos siga nas redes sociais para que você possa acompanhar o crescimento desse trabalho. Foi um prazer estar com você. Mais uma vez aqui, Genius Plan, planos que transformam. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.